Eu vou pedir para que você abra sua Bíblia lá no livro de 1 Tessalonicenses 5,18. 1 Tessalonicenses 5,18. 1 Tessalonicenses 5,18. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a gratidão. E o tema da nossa conversa, o tema da nossa mensagem é: e se você acordasse hoje apenas com as coisas pelas quais você agradeceu a Deus ontem? Se você acordasse hoje apenas com as coisas pelas quais você agradeceu a Deus ontem. Ou seja, o que você agradeceu a Deus ontem na sua vida? Então, aquilo que você agradeceu seria somente aquilo que você teria hoje. Então, nós vamos ler e tratar um pouquinho desse assunto lá em 1 Tessalonicenses 5,18. Ok? Acharam? A palavra de Deus diz assim: em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Nós vamos ler a princípio somente esse versículo. Depois, no decorrer da mensagem, nós vamos explorar mais alguns outros versículos da Bíblia. Mas em tudo deem graças. Eu gosto que a Bíblia ela não dá nenhuma margem de dúvida para a gente. Em tudo. Então, não vamos somente agradecer nos nossos momentos bons. Se a Bíblia está falando em tudo, é porque é em tudo mesmo. Seja momentos bons ou momentos ruins, deem graças. Agradeça a Deus por aquilo que está acontecendo na sua vida, porque é a vontade dEle para nós em Cristo Jesus. E Deus, o coração de Deus, ele se alegra muito com a gratidão. O coração de Deus, ele se alegra muito com o contentamento. Deus se alegra quando nós nos ajoelhamos, quando nós nos dedicamos tempo para agradecer a Ele por todas as coisas, por aquilo que Ele tem nos dado, pelas bênçãos que Ele tem derramado nas nossas vidas. Ou não, o contrário também é verdadeiro. Mesmo quando a gente está atravessando por momentos difíceis, mesmo quando a gente está atravessando por um vale, devemos também agradecer. Por quê? A Bíblia fala: em tudo deem graças. Fazendo algumas pesquisas na internet, eu vi no site da ONU que a fome diminuiu. Amém por isso. Mas ainda atinge 673 milhões de pessoas em todo o mundo. Estima-se que 8,2% da população mundial, cerca de 673 milhões de pessoas, têm enfrentado a fome em 2024. Uma queda, mas ainda são 673 milhões de pessoas. Segundo o site da CBN, também o número de pessoas em situação de rua no Brasil cresceu cerca de 88%. O número de pessoas em situação de rua no Brasil cresceu cerca de 88%. No período, a população sem teto no país passou de 194.824 para, pasmem vocês, 365.822 pessoas que não têm uma casa, que não têm um teto, que não têm um lar. Então, se você se alimentou hoje, se você acordou debaixo de um teto, se você teve uma cama quentinha para dormir, se você tomou um belo de um banho, então você é muito mais abastado do que essas 673 milhões de pessoas que estão passando fome, ou do que essas 366 mil pessoas que não têm uma casa. Essas pessoas que a gente vê, que mora embaixo de uma ponte,
que mora dentro de uma barraca. Hoje em São Paulo é comum a gente ver aquelas barraquinhas de camping, e o pessoal vai montando, armando aquilo nas praças, nas calçadas, e essa turma faz parte dessa população de 365.822 pessoas. É por isso que o contentamento é muito importante nas nossas vidas. Porque assim, o ser humano, ele é muito bom em reclamar, muito bom. A gente gosta de murmurar, a gente gosta de criticar, a gente reclama de todas as coisas, mas nós somos péssimos em agradecer e em reconhecer o cuidado de Deus para as nossas vidas. Lá no livro de Provérbios 14:30 diz assim: o contentamento dá saúde ao corpo, a inveja é como câncer nos ossos. O contentamento, ele traz saúde para o corpo, ele traz vida, ao ponto que a inveja, ela é o câncer nos ossos. A inveja, ela mata, a inveja, ela adoece, a inveja, ela definha o ser humano. Enquanto o contentamento, o agradecer é saudável, é bom, é benéfico para as nossas vidas. Provérbios 15:13 também vai falar: o coração contente alegra o rosto, mas o coração triste abate o espírito. O coração contente alegra o rosto, Provérbios, mas o coração triste abate o espírito. Olha aqui de novo a palavra contente, de contentamento, de agradecer, de louvar a Deus em toda e qualquer circunstância. A palavra de Deus, ela aborda esse assunto, gratidão e contentamento, com muita seriedade. É necessário que o cristão tenha em seu coração um sentimento profundo de contentamento. Muitas vezes nos pegamos cobiçando coisas que não são nossas. Olha a inveja aí. Parece que a casa do vizinho é mais bonita, o carro do irmão é mais confortável, o emprego do nosso amigo é mais seguro e estável, a comida servida na casa dos meus tios é mais gostosa, a roupa do patrão é melhor. Enfim, e assim vamos desejando o que é do outro e nos esquecendo de agradecer aquilo que Deus preparou para nós. Parece que a grama do vizinho sempre é mais verde, né? A gente sempre olha para as coisas do outro, e a gente sempre quer a coisa do outro, e a gente sempre desvaloriza as nossas coisas, a gente sempre deprecia aquilo que Deus tem confiado em nossas mãos. É engraçado isso. Isso, infelizmente, faz parte da natureza humana, porque o ser humano, ele é imperfeito. Isso acontece comigo também. Eu não estou me isentando disso. Mas a gente tem essa tendência para sempre desejar, ou olhar para o que é o do outro e achar que é melhor. E, em contraponto, achar que as minhas coisas não têm valor. Poxa vida, se eu tivesse um carro igual ao do pastor, nossa, meu sonho, né? Ok, irmãos, eu não estou falando aqui que é proibido sonhar, que é proibido querer, conquistar, não. Se você trabalha, se você se esforça, se você estuda, é para algum propósito. O grande erro e o pecado que está enraizado nos nossos corações é a inveja, é a reclamação, é a murmuração, e é achar que Deus sempre abençoa o outro mais do que a nós mesmos. Só que para Deus, bênçãos materiais não quer dizer, de fato, bênção, não quer dizer prosperidade. Para Deus, as coisas materiais nem sempre são bênçãos na vida do cristão, porque se fosse assim, o ímpio seria abençoado. Quantos e quantos ímpios, quantos e quantos políticos, quantos e quantos corruptos vivem uma vida de milhões, e eles são abençoados porque eles têm uma vida assim? Eu creio que não. Então isso não é parâmetro para a gente achar que somos abençoados ou não. Bênção e prosperidade é você ter paz no seu coração. Bênção e prosperidade é você ter uma família de fé a quem você pode congregar e confiar. Bênção e prosperidade é você ter um lar, é você ter um teto, é você ter uma casa, é você ter uma comida na sua mesa. E aí a gente muitas vezes também reclama, né? Poxa vida, mas vou comer ovo frito de novo. Poxa vida, mas eu vou comer salsicha de novo.
E a gente reclama, infelizmente é da natureza do ser humano. Ah, mas essa comida eu já comi ontem, eu não quero repetir. Ah, mas eu vou colocar essa roupa de novo. E a gente vai reclamando, é uma reclamação para cada dia, é um descontentamento para cada dia. E aí a palavra vem e fala que nós precisamos estar contente em toda e qualquer situação. Deus quer que reconheçamos o seu cuidado sobre as nossas vidas. Infelizmente o ser humano ele tem uma inclinação para ignorar aquilo que Deus tem realizado em sua vida. Quando lemos lá a história dos 10 leprosos, se eu não me engano é lá em Lucas, a quem Jesus curara, somente um voltou para agradecer a Cristo sobre a bênção alcançada. Infelizmente essa é a natureza humana. Haviam 10 leprosos. Naquela época, no povo judeu, lá em Jerusalém, a lepra era considerada como uma pior doença, ou uma das piores doenças que haviam. Era como se fosse o câncer hoje. E a lepra ela ia corroendo, comendo literalmente a carne humana, os ossos, e ia assim por diante, definhando o corpo do ser humano. Então esses leprosos, eles eram até afastados da comunidade, eles ficavam isolados no deserto, e ali eles morriam, eles sucumbiam, porque essa doença não tinha tratamento. E a palavra ela retrata, ela conta a história de 10 leprosos, 10 pessoas que estavam acometidos com essa lepra, e Jesus, com o seu poder milagroso, ele cura esses homens. Esses homens têm um encontro com Jesus e a cura acontece. Todos são curados, todos são limpos. E é claro que isso causa um burburinho, um espanto em toda a comunidade judaica ali. Só que olha o engraçado, dos 10 leprosos, somente um volta para agradecer a Cristo pela cura da doença dele. A natureza pecaminosa do coração humano. Somente um reconhece que Jesus Cristo o curou e agradece. Os outros 9, como se não tivesse acontecido nada, eles continuam a caminhada deles e se distanciam de Jesus. Então a gente nota que isso é mal do ser humano, o não agradecer, a falta do contentamento. E Deus quer que nós tenhamos um coração grato. Vamos sempre fazer esse exercício, tentar a primeira coisa que você faz quando você acorda, quando você levanta da sua cama, ou não, ainda deitado, agradeça a Deus. Agradeça a Deus por mais uma noite que Ele concedeu para você e por mais um dia que Ele permite que você viva. Agradeça a Deus. Aí agradeça a Deus por tudo, nos mínimos detalhes. Às vezes lá em casa eu oro com a Lélia, uma oração de agradecimento. Eu agradeço até pela meia que eu tenho para pôr no pé. Agradeço a Deus pelo chinelo que eu tenho. As mínimas coisas. Eu agradeço a Deus quando eu lembro. E eu creio que isso alegra o coração do Pai. Porque quando a gente, claro, compra uma casa de 1,5 milhão, quando a gente compra um carro de 355 mil reais, legal, a gente vai agradecer a Deus, mas e as pequenas coisas? E os pequenos milagres? E os pequenos cuidados do dia a dia? Será que a gente se lembra de agradecer a Deus? Há uma linha tênue entre o agradecer e o reclamar. Estamos sempre inclinados para a percepção daquilo que dá errado em nossas vidas. Valorizamos muito as adversidades. Somos tentados a exaltar os nossos problemas. Há sempre uma reclamação para cada dia. A nossa insatisfação nos torna incapazes de perceber o que Deus tem feito em nossas vidas. Os mínimos cuidados que meticulosamente nos envolvem, nos livrando de tantos perigos, que na maioria das vezes não temos a capacidade de enxergar. É Deus nos dando o livramento em todo o tempo. É Deus nos dando o livramento em todo o tempo. Quando eu pego o meu carro e vou fazer uma viagem, não tem como. Eu paro aonde for, se eu não lembrar de orar em casa, eu paro o carro e faço uma oração, pedindo para que Deus nos guarde. E agradecendo também por aquele momento. Todas as vezes. E eu tenho certeza absoluta que Deus já nos guardou
várias e várias vezes em uma rodovia, por exemplo. E nos guarda de coisas que talvez a gente nem saiba, porque nós não temos essa capacidade, mas Deus prevê, Deus enxerga. E como nós estamos debaixo do sangue precioso de Cristo Jesus, Deus nos dá o livramento. E é isso que Ele quer. Ele quer essa conexão entre o Filho e o Pai, entre você e Ele, para que você sempre lembre-se de agradecer, de pedir, de orar e manter essa conectividade com Deus. Deus nos dando o livramento em todo o tempo. 1 Timóteo 6,8 diz assim: todo sustento com que nos vestir, tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. O que Paulo está querendo dizer aqui? Paulo estava ali num contexto muito complicado na igreja, naquela época, de que as pessoas gostavam de ostentar muito, as pessoas gostavam de se mostrar muito. E Paulo, ele, numa das suas cartas, ele vem contra a igreja falar, e ele traz essa palavra no meio do livro de 1 Timóteo, e falando: irmãos, se você tiver comida, e se você tiver roupa, já estejam contentes. Paulo não está falando para aquela época, né? Se você tiver uma carruagem com 6 cavalos árabes, se você morar num palácio ou numa casa com um monte de ar-condicionado, naquela época não tinha ar-condicionado, né? Mas se você tiver perfumes, incensos, mirras e aloés, que eram mercadorias caríssimas daquela época, estejam contentes. Não, Paulo não fala isso. Paulo vai falar para a igreja: se você tiver alimento, ou seja, eu tenho certeza que todos aqui fizeram pelo menos 1 ou 2 refeições hoje, no mínimo 2, todos fizeram. E eu estou vendo aqui todo mundo vestido, não tem ninguém sem roupa aqui. Então todos nós já devemos ter o nosso coração grato, porque é o que Paulo fala: se você tiver o sustento e o com que se vestir, estejam contentes. E o que é estar contente? Estejam alegres, estejam felizes, porque de fato há um Pai, de fato há um Deus que está cuidando da sua vida, há um Deus que não está te menosprezando, há um Deus que não está te deixando só, um Deus que está suprindo as suas necessidades, um Deus que tem estado à sua volta, te guardando e te livrando contra todo o mal. A Bíblia nos orienta sobre o contentar com o que é necessário. Primeiro Timóteo, o apóstolo Paulo ensina que se você tiver comida em sua mesa e roupa em seu armário, já esteja contente. O nosso contentamento alegra a Deus. Murmuramos muitas vezes, ou quase a maioria delas, porque não possuímos aquilo que gostaríamos de possuir. A mente do cristão precisa ser diferente. Obviamente eu não estou dizendo aqui que você não pode sonhar, como eu já havia dito. Não estou também fazendo apologia à pobreza, de forma alguma. Não me interpretem mais. Mas nem sempre eu vou conseguir conquistar um carro de 300 mil. Mas eu estou muito feliz e muito contente com o meu carro de 60 mil. Muito feliz. Eu troquei o meu carro há pouco tempo. Eu tinha um carro de 30 mil e eu peguei um de 60. E eu estou muito feliz por isso, muito. Mas quando eu tinha o outro carro de 30 mil, eu também estava feliz. Aquele carro foi uma bênção na minha vida, um Fiat Linea que eu tinha. Aquele carro eu viajei com ele para várias cidades, ia para a casa da minha irmã, viajei a trabalho, fui para a praia com ele, era um belo de um carro. E era um carro de 30 mil. E eu agradeci a Deus por aquele carro. E assim, claro, eu admiro um carro legal, um carro mais caro, mas eu sempre me lembrava de agradecer a Deus pelo carro que Ele tinha me dado. Eu tenho uma casa que hoje o valor dela de mercado deve ser aí por volta, não sei, 400 mil, 350 mil, não sei. Eu paguei 78 mil reais naquela casa quando eu comprei, lá em 2008. Mas é claro que hoje existem casas de 2 milhões, 1,5 milhão, 3 milhões, 4 milhões, aí vai. Agora eu sou muito feliz e grato a Deus pela minha casa de 350 mil, muito feliz. Eu e a Lélia, a gente sempre agradece a Deus pela nossa casa, porque foi a casa que Ele nos deu. E a gente conserva a casa,
a gente procura manter ela bonitinha, pintadinha. E aquele é o meu lar, sabe? Obviamente, se eu tivesse condição de ter uma casa de 1 milhão e meio, ok, mas eu não tenho, então eu sou grato a Deus pela minha casa, eu sou grato a Deus pelo meu carro, eu sou grato a Deus pelo meu trabalho, eu sou grato a Deus pela minha roupa, pelo alimento. Tem dia que dá para pedir uma pizza, maravilha, legal. Tem dia que não tem grana para pedir uma pizza, amém por isso também. Vamos comer pão com mortadela, com presunto, com mussarela, amém. Tem dia que dá para ir no restaurante, levar a família, amém, vamos. Ah, mas hoje eu não tenho dinheiro, eu vou murmurar da vida porque eu não tenho dinheiro para ir no restaurante? Não, Deus está dando sustento na minha casa, Ele não deixa faltar nada lá. Então, eu acho assim que a gente às vezes murmura e reclama de barriga cheia, né? A verdade é essa. A gente murmura e reclama sem motivo algum. Porque lembre lá das 673 milhões de pessoas que não têm o que comer, que literalmente passam fome. Sejamos gratos pela nossa saúde, pelo nosso trabalho, pela nossa família, pela nossa igreja, pelo cuidado de Deus. Porque se você está aqui, é porque Ele te sustentou até nesse exato momento. Olhem as mazelas que este mundo enfrenta. É tanta tragédia, fome, violência, desemprego, falta de paz por causa do egoísmo, da avareza. O mundo tem enfrentado um total desamor entre as relações pessoais. O ser humano tem agido com um comportamento que muitas vezes beira a selvageria. E a gente tem visto isso. Como o amor tem se esfriado no coração do homem. Palavra bíblica, a Bíblia já havia nos alertado. E há um autor, um filósofo, o Bauman, o Zygmunt Bauman, que escreveu alguns livros excelentes, dentre eles A Modernidade Líquida. E ele fala nesse livro, A Modernidade Líquida, que ele descreve a sociedade contemporânea, onde tudo se tornou fluido, volátil e instável, em contraste com a modernidade sólida do passado, com estruturas mais fixas. É marcada pela individualização, buscas de respostas no eu, pelo consumismo, identidade pelo que se compra, e pela flexibilidade no trabalho, amor e relações, gerando insegurança, superficialidade e a constante necessidade de adaptação, onde laços são temporários e o compromisso é escasso, criando um vazio preenchido por novas experiências e tecnologias. Assim sendo, o ser humano não encontra mais propósito no contentamento. Tudo se tornou descartável. Lamentavelmente, até o ser humano está se tornando descartável. Os relacionamentos não têm mais valor. Nós não amamos mais como amávamos antigamente. Há tudo um interesse por trás das coisas. A nossa sociedade, ela vive um caos. E a gente vê um exemplo desse que está bem saliente, é o feminicídio. A gente vê que a mulher, ela tem, na verdade, alguns homens pensam que ela é propriedade dele, ela tem virado uma propriedade dele. É a partir do momento que a mulher não quer mais aquele homem, ele vai lá e simplesmente mata ela. É o tal do feminicídio. E como isso tem sido latente na nossa sociedade. E aí a gente vê que isso é total falta de amor, é a total falta de Deus. É o ser humano que tem buscado de forma egoísta o seu bel prazer. De forma egoísta ele tem procurado se satisfazer em detrimento do outro. Então, dito isto, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Filipenses 4:13, 4 do 11 ao 13. Filipenses 4 do 11 ao 13.
Paulo vai falar lá em Filipenses 4, dos versos 11 ao 13: digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. É uma passagem bastante conhecida de nós cristãos, e Paulo ele vai relatar que ele já enfrentou dificuldade, já enfrentou necessidade, mas também ele já enfrentou abundância na vida dele. Ele já passou fome e ele já teve fartura. E ele sabe muito bem como que é esse processo. E ele termina: tudo posso naquele que me fortalece. Naquele quem? Deus. E tudo, como nós lemos lá no início, tudo é tudo mesmo. Tanto as coisas boas como as coisas ruins. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Mas ele tem a convicção, ele tem a certeza de que ele vai passar por essas coisas porque ele tem alguém, algo, ou seja, Deus que o fortalece. Então tem 3 pontos. Eu gostaria até que a Duda colocasse o próximo slide, nos baseando nesse texto. Acho que ficou muito pequena a letra, né? Deveria ter feito em dois slides, mas eu vou ler aqui para você. Nos baseando nesse texto que nós acabamos de ler. Primeiramente, é um processo aprendido, não é automático, mas uma habilidade que se desenvolve. O contentamento, o estar contente. É um processo aprendido. Em qualquer situação, Paulo aprendeu a viver contente, tanto na necessidade quanto na fartura, pois o poder de Cristo o fortalecia. E por último, fé e dependência. O contentamento surge quando substituímos a preocupação pela fé e a busca por mais pela dependência de Deus, encontrando força na alegria do Senhor. Então o contentamento ele vai surgir quando substituímos a preocupação, quando deixamos de ser mais preocupados, ou menos preocupados, e colocamos a fé no lugar da preocupação. Quando há substituição da preocupação pela fé e a busca por mais dependência de Deus, encontrando força na alegria do Senhor. Então, quando nós buscamos mais a dependência de Deus, quanto mais próximos nós estamos de Deus, e quão maior a nossa fé nesse Deus, mais fácil a gente vai aprender esse processo do contentamento, do entendimento, de saber que há um Deus presente nas nossas vidas. 1 Timóteo 6:6-8 diz assim: grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para o mundo e nada podemos levar. Hebreus 13:5 sejam vossas vidas isentas de avareza, contentai-vos com o que tendes. E Salmo 23:1 o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Um outro versículo que a gente precisa prestar atenção também. A gente sempre fala, poxa, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E a gente sempre pensa nas coisas boas. Mas quando a palavra fala que nada é nada mesmo, nem as coisas ruins e nem as coisas boas vai faltar para nós. Porque a gente vive nesse mundo. E a gente vive um mundo de mazelas, um mundo de dificuldades. Mas o importante é que nós temos um Deus como nosso pastor, um Deus que está nos guardando, ainda que a gente passe pelas os nossos problemas, as nossas adversidades, ainda a gente que atravessa os nossos desertos, mas há um Senhor que é o nosso pastor. Então, em alguns momentos ele faz a gente atravessar por pastos verdejantes e águas tranquilas, mas em outros momentos nós vamos atravessar por vales sombrios como a morte, como a própria palavra diz. Então esse é o nosso Deus, o nosso pastor. Amém? Que Deus possa te abençoar ricamente
E antes de fechar, eu só queria que... Deu certo o vídeo aí, Duda? Eu vou pedir para alguém apagar a luz da igreja. É um vídeo de 4 minutos, é um vídeo rapidinho, e eu gostaria que você assistisse esse vídeo comigo. Talvez a maioria ou algumas pessoas já conhecem, mas para quem não conhece... Yes, shoes. Where'd you get them? From trash bin? Why should it be like this? I don't know. It's not fair. Yeah, I know. There's nothing that we can do. I don't want to be like this. Me neither. I wish I was like him. I want to be like him. I want to be like him. I want to be like him. Yes! Yes! Sorry to take so long, dear. Are you ready to go now? É isso. É por isso que a gente deve estar sempre contente com aquilo que Deus nos deu. Às vezes a gente quer o que é do outro. O menininho queria um tênis novo, uma roupa nova, mas no frigir dos ovos a outra criança era paraplégica, não sei, tetraplégica. E vocês viram a felicidade do outro menino poder correr, brincar. Então tem coisas que não tem preço, não tem preço. A nossa liberdade, a nossa saúde, a nossa mobilidade, o ir e vir não tem preço. Então que fique para nós aqui refletirmos. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida.